Olá, estamos aqui para mais uma aula do módulo História e Filosofia do Desafio Jovem. Hoje nós vamos, nesta aula, estudar o tema Chaves do Sucesso do Desafio Jovem. Nós dividiremos esta aula em duas partes e nós vamos, nessas duas aulas, nesses dois momentos, falar um pouco sobre alguns princípios do Desafio Jovem, vermos alguns modelos de tratamento nessa primeira parte, um pouquinho também sobre a história do Desafio Jovem, e depois nós vamos, na segunda parte desse material, Chaves do Sucesso do Desafio Jovem, nós vamos então falar sobre algumas características do discipulado e do discipulador e identificar quais são as chaves do sucesso do Desafio Jovem, onde está a origem disso tudo. Então, vamos lá, seja bem-vindo para essa aula, vamos dar início. Lembrando a todos que esse material foi desenvolvido pelo pastor David Berry e apresentado por mim, Wagner Janelato, que já tem estado com vocês em outras aulas, em outros momentos aqui nesse curso de História e Filosofia do Desafio Jovem. Então vamos lá ao que interessa. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é sobre o alcance do Desafio Jovem. Qual é o alcance do Desafio Jovem em ajudar pessoas a vencer a adicção das drogas e outros problemas controladores da vida? Por que que o Desafio Jovem é tão eficaz naquilo que se propõe a fazer? E nós temos visto isso de maneira muito clara, muito evidente. Não é algo, um eufemismo, ou nós usarmos algumas palavras aqui para dizermos que somos os melhores e temos sucesso. Não, não é isso. São os números, são os fatos, são as vidas transformadas que mostram o sucesso deste ministério. De um ministério que está presente hoje em mais de 100 países. A última contagem, como disse anteriormente, em outra aula, chegamos a 106 países, mais de 30 nações clamando, pedindo para que o Desafio Jovem se estabeleça nesses países. Hoje temos mais de 1.000 centros espalhados, muito mais de 1.000 centros espalhados ao redor do mundo. Aproximadamente, cremos que esse número já ultrapassa isso tudo, temos aí cerca de 25.000 camas, leitos, vagas para tratar das pessoas que têm problemas de adicção com drogas e problemas controladores da vida. Algumas questões a considerar que são importantes. Por que uma pessoa leva 12 meses para graduar-se no programa do Desafio Jovem? Por que nós não liberamos os nossos alunos para fumar dentro do Desafio Jovem? Por que nós não exigimos que a nossa equipe tenha uma posição licenciada em conselheiros com dependência química? Não quer dizer que não possa ter. Hoje nós temos feito vários cursos de capacitação, mas esse não é um pré-requisito essencial. É importante ter, mas não é um pré-requisito essencial. E quando nós pensamos no índice de recuperação do Desafio Jovem comparado com os outros centros ao redor do mundo, com os outros programas de recuperação, é extraordinário os nossos números. Hoje nós temos uma média de 70% dos graduados do Desafio Jovem vivendo livre das drogas após 5 anos. Pesquisa realizada pelo governo norte-americano nos Estados Unidos, jovens que graduaram-se no programa, após 5 anos de deixarem o programa, 85% estavam em pé, firmes na presença do nosso Deus e não voltaram mais a ter problemas com a adicção das drogas. Enquanto que a maioria dos outros programas tem, em média, 5 a 15% de graduados vão viver livres das drogas. Então, essa é uma questão para a gente pensar, para nós considerarmos. Por que os centros do Desafio Jovem exigem saber se o aluno quer ficar no programa antes de aceitá-lo no programa? Por que isso? Nós trabalhamos com um programa voluntário.
queremos que o aluno seja alcançado por Jesus, mas isso é fundamental. Quais são os maiores problemas e como nós podemos trabalhar passo a passo para que o aluno ache liberdade da sua dicção? Qual é a maior diferença do modelo de tratamento do Desafio Jovem e os outros modelos de tratamento usados nos programas seculares? O que o Desafio Jovem acredita ser a raiz do problema de uma vida de adicção? O que está na base? Nós sabemos que dentro de uma estrutura, o problema da droga não é o problema central. Nós sabemos que, de fato, ele se tornou um problema central, mas quando nós começamos a trabalhar com a pessoa, nós vamos entender e vamos investigar no aconselhamento, no discipulado, nós vamos perceber que essa pessoa tem muitos outros problemas que levaram ela ao uso de substâncias psicoativas. E nós denominamos isso como problemas controladores da vida. Quais são as melhores motivações para um adicto, um usuário de substâncias psicoativas mudar? Quais são as melhores motivações? Então, para responder estas questões, nós vamos trabalhar nesse momento as chaves para o sucesso do Desafio Jovem, e nós queremos entender claramente o modelo de tratamento terapêutico do Desafio Jovem. Então, querido, é muito importante você entender esse modelo. Mas algo antes de nós falarmos desse modelo, algo que é importante frisar é quem nós somos. Quem somos? De que instituição nós fazemos parte? O Desafio Jovem, irmãos, como eu já disse, ele não é simplesmente uma casa de recuperação, ele não é simplesmente uma clínica de recuperação de dependentes químicos, ele não é simplesmente uma comunidade terapêutica, embora esses rótulos, essas nomenclaturas sejam dados a nós. Mas o Desafio Jovem, na nossa filosofia, no nosso pensamento, na nossa estrutura, nós vamos além dessas nomenclaturas que são colocadas para nós e que nós somos enquadrados pelo governo ou pelas pessoas. De fato, nós temos que responder ao nosso governo. A palavra de Deus nos diz isso. Nós devemos estar debaixo de toda a autoridade. Então, nós devemos cumprir a lei, nós devemos nos enquadrar naquilo que o governo exige. Mas algo que nós não podemos perder é a nossa identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. Nós devemos ter convicção e saber de onde nós viemos e continuar esse legado. E para isso é importante nós entendermos de onde nós viemos. Porque só assim nós vamos compreender como nós podemos ajudar as pessoas a se livrarem das drogas e dos problemas controladores da vida. Portanto, eu me reporto a fevereiro de 1958, quando o pastor David Wilkerson abre esta revista. A capa, essa página dessa revista. Essa página foi uma reportagem da revista Life sobre esses 7 rapazes que estão aí na parte de cima, né? Esses 7 rapazes aqui, eles foram indiciados por assassinarem um outro rapaz, o Michael Femer, e o pastor David Wilkerson. Se você leu A Cruz e o Punhal, você deve conhecer essa história, e A Cruz e o Punhal será uma das leituras obrigatórias desse módulo. É importantíssimo que você leia esse livro. E então, lá na Cruz e o Punhal relata o que aconteceu, que o pastor David Wilkerson, pastor de uma cidadezinha lá dos Estados Unidos, pastor numa igreja pequena, resolveu vender a sua televisão. Que coisa extraordinária, queridos. Porque Deus falou com esse homem, um avivamento aconteceu. Um avivamento aconteceu.
eu só posso denominar esse fenômeno do Desafio Jovem como sendo um avivamento, porque se espalhou por mais de 100 países, porque um homem resolveu ouvir a Deus, vender a sua televisão e ir para o seu escritório orar. E quando ele está lá, numa das noites, ele abre essa revista e Deus fala com ele: ajude aqueles rapazes, vá para Nova York e ajude aqueles rapazes. Nós vamos colocar aí o link de um dos vídeos que mostra alguns testemunhos em relação a isso, né? Então, depois você pode assistir esse pequeno videozinho que tem ali legendado em português, para ver alguns testemunhos das pessoas que participaram do início do Desafio Jovem lá nos Estados Unidos. Então, o pastor David Wilkerson obedece à voz de Deus e vai até Nova York para ajudar aqueles rapazes. E quando ele chega lá, então, ele vai ao tribunal, primeiramente, nós conhecemos a história, e aí ele vai ao tribunal, as pessoas não deixam que ele chegue aos rapazes, mas aí ele ficou conhecido das gangues, porque, como nós vimos lá na aula anterior, os repórteres tiraram foto dele, publicaram nos jornais, e as gangues ficaram sabendo. E a palavra que muitos membros de gangues disseram a ele foi: se você, pregador, é inimigo deles, você é nosso amigo. E ele então começou a ter acesso a essas gangues, e aí nós temos nessa foto, né, um dos marcos históricos muito fortes, que foi a conversão do Nick Cruz, um dos líderes de uma gangue chamada Mau Mau, e ele se converte ao Senhor Jesus, ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Aqui, esse é o Israel, que era membro da sua gangue, também se converte ao Senhor Jesus. E aqui nós temos o pastor David Wilkerson, ele novinho aí, lá na década de 50, né, final da década de 50, começo da década de 60. E essa é a famosa troca da Bíblia pelo bastão, onde ele troca agora a sua arma, uma arma que era para guerrear com outras pessoas, agora é para questões celestiais. Então, nós vemos essa história sendo divulgada, proclamada no livro A Cruz e o Punhal. Isso foi escrito em 1962 pelo casal Elizabeth e John Sherrill, juntamente com o pastor David Wilkerson, e aí essa história toma proporções maravilhosas. Entretanto, quando se começa o trabalho do Desafio Jovem, começa lá no Desafio Jovem do Brooklyn, nós vemos que foi necessário criar-se algo mais aprofundado, porque muitos regressavam ao uso das drogas, porque estavam ali na igreja, e aí então lá no Brooklyn se criou um centro de indução, que foi a nossa aula anterior, com aqueles princípios que nós falamos. E aí os alunos ficavam lá por 4 meses, e na Pensilvânia, eles compraram esta fazenda, que existe até hoje, e muitos centros ao redor dela existem ali, e aí então, muitos centros de indução. Essa fazenda já chegou a ter aproximadamente 300 alunos. 300 alunos do Desafio Jovem. Nosso querido professor Greg Fisher trabalhou nessa fazenda no seu tempo de obreiro, e ele disse que ele dirigiu esse tratorzinho aí. Ele que gosta muito de trator, tem lá como um dos seus hobbies cuidar do seu John Deere, e se Deus quiser eu vou ter a oportunidade de visitar o Greg e dar uma voltinha no John Deere dele. Mas ele dirigiu esse trator, e aí começa então um centro de treinamento mais aprofundado. Então o programa com 4 meses no centro de indução e 8 meses na segunda fase no centro de treinamento. Aqui no Brasil, o pastor David Wilkerson esteve presente em 1972. Nós vemos aqui nessa foto uma cruzada evangelística que foi realizada aqui no Brasil. Isso era muito comum naquela época. E aqui está o pastor David Wilkerson, aqui você pode acompanhar pelo mouse, e aqui o pastor Galdino Moreira Filho, juntamente também com o pastor Bernard Johnson. O pastor Bernard Johnson, missionário da Igreja Assembleia de Deus, aqui no Brasil, fundador e criador da ETAD, né, que é a Escola de Treinamento das Assembleias de Deus, que tem a sua sede aqui em Campinas. Seu filho hoje, Terry Johnson, é que cuida disso. E o pastor Bernard Johnson e o pastor Galdino foram os precursores do Desafio Jovem aqui no Brasil. O primeiro Desafio Jovem no Brasil
que começa em 1972, é o Desafio Jovem de Brasília. E depois outros centros começam a surgir aqui no Brasil. Mas aqui nós vemos algo extraordinário acontecendo na nossa nação com a presença do pastor David Wilkerson, ou seja, essa unção que tinha lá nos Estados Unidos e em outros países também nos alcançou, e por isso nós estamos aqui nos nossos dias. E isso se espalhou ao redor do nosso mundo. Então, para você ter uma ideia, hoje nós temos o Desafio Jovem em Camboja. Nós temos o Desafio Jovem lá em Camboja. Ali não tem luz elétrica, funciona tudo no gerador. Temos lá na Jamaica um excelente programa. Aqui nós temos aí a foto do pastor Dwayne com os monitores e alunos do programa. Aqui está o pastor Dwayne Henders, lá na Jamaica. Temos o Desafio Jovem em vários lugares do mundo. Estamos agora abrindo o Desafio Jovem, o Global Teen Challenge, abrindo o Desafio Jovem em Cuba. Como eu disse, nesses dias eu conheci um irmão do Desafio Jovem do Paquistão, tenho trocado mensagens com ele no Facebook, tem sido uma bênção, ele me mandou fotos lá do Desafio Jovem, um país muçulmano, e estamos lá presentes, pregando a palavra de Deus num país muçulmano e ajudando as pessoas a se livrarem das drogas. Pensando nesse contexto todo, quais são as chaves para o sucesso do Desafio Jovem? E se nós pensarmos no futuro, quais são as chaves do sucesso do Desafio Jovem para o futuro? Nós temos que pensar um pouco nisso. Nós temos que tomar muito cuidado para não educar a nossa equipe com a mente no nosso sucesso. Eu tive a grata e preciosa oportunidade de estar entre os poucos brasileiros que participaram da celebração dos 50 anos do Desafio Jovem lá na igreja do pastor David Wilkerson em 2008. E eu me recordo muito bem de uma pregação nessa conferência do pastor Don Wilkerson. Isso falou muito comigo e mexeu muito com o meu coração. Falou muito ao meu coração e Deus trabalhou na minha vida e na minha mente. E eu estou aqui hoje por conta disso, né? Porque eu quero fazer parte daquilo que foi pregado. E tem muito a ver com essa frase do Doug Weaver. Doug Weaver é membro do Global Teen Challenge, responsável pelo Desafio Jovem na África. E ele diz, nós temos que tomar cuidado para não educar a nossa equipe com a mente no nosso sucesso. Talvez você trabalhe num centro já de 10, 15, 20 anos e esse centro teve um sucesso extraordinário. Mas nós, queridos, não devemos educar a nossa equipe ou ensiná-los só naquilo que aconteceu no passado. E a pregação do pastor Don Wilkerson naquela noite foi sobre a geração dos 50 anos. Aquela geração que alcançou esse avivamento, que fez com que o Desafio Jovem se espalhasse, a palavra de Deus se espalhasse ao redor do mundo para ajudar adictos e usuários de droga em mais de 100 países. E essa geração foi extraordinária, queridos. Homens de Deus que levaram a palavra do Senhor. Mas ele disse, essa geração passou. E nós não podemos descansar no nosso sucesso dos 50 anos que se passaram. Já vamos para quase 60 anos do Desafio Jovem. Quase 60 anos. Daqui 3 anos completaremos 60 anos. Em 2018 o Desafio Jovem completa 60 anos. Ou seja, a história dos 50 anos ficou para trás. É bênção de Deus, é maravilha. Mas nós temos uma história para escrever. E a pregação do pastor Don Wilkerson naquela noite foi: quem quer fazer parte da nova geração, da geração dos próximos 50 anos? Querido, sem pestanejar, eu fui à frente e disse, eu quero. Como muitos outros jovens, Kevin Cummings, quando conversei com ele, ele disse que ele também estava lá e foi lá à frente dizendo, eu quero ser parte dessa nova geração. E tantos outros jovens e tantas outras pessoas que Deus tem levantado que não participaram da geração dos primeiros 50 anos, mas querem participar da geração dos próximos 50 anos. Que seja você também um desejoso de participar dessa geração. Portanto, não podemos, de forma nenhuma, educar a nossa equipe com a mente no nosso sucesso, que já
tivemos, mas temos que continuar com os nossos princípios, lembrando de quem somos, indo à frente e tendo sucesso no nosso ministério. Mas é importante perceber que há alguns modelos de tratamento, né? Nós temos que pensar nos modelos que existem, e há mais maneiras de vencer as drogas. Não é só o Desafio Jovem que é eficaz. Existem outros modelos e nós queremos conhecer esses modelos e também entender qual é o nosso modelo. Isso tem que estar claro para você. Que tipo de tratamento você realiza? Que tipo de ênfase você tem no seu ministério? Então, nós veremos aqui 4 métodos. Porque a abordagem do Desafio Jovem, ela é uma abordagem diferenciada. E por que ela é mais eficaz? Por que ela é bem sucedida? Às vezes é muito mais bem sucedida do que as outras. Por que nós temos esses índices? Então, é o que nós vamos ver. Então, nós temos basicamente 4 modelos de tratamento de adicção. O primeiro modelo é o chamado modelo médico. O segundo modelo é o modelo psicológico. O terceiro modelo é o modelo educacional. E o quarto modelo é o modelo de discipulado cristão. Então, como é que o Desafio Jovem utiliza esses outros 3 modelos? O nosso modelo é o modelo de discipulado cristão. O modelo médico é aquele modelo que basicamente, de forma muito superficial, nós não estamos aqui esmiuçando esses modelos, cada um deles na sua integralidade, mas dando uma visão superficial e bem genérica. O modelo médico ele se refere àquele modelo psiquiátrico. É o modelo de desintoxicação. Nós vamos ver um pouquinho mais. O modelo psicológico ele é o modelo que tem ênfase e mostra a sua ênfase na psicologia, na história, no que aconteceu com o indivíduo. E o modelo educacional é um modelo que temos visto muito no nosso país hoje, um modelo onde quanto mais informações o indivíduo tiver sobre drogas, mais ele vai entender que aquilo faz mal à sua vida e ele então vai deixar de usar drogas. São esses 3 modelos. Então, como cada um dos modelos trabalha? Qual é o vocabulário para o tratamento? No modelo médico, o ajudador é o psiquiatra. A pessoa ajudada é o paciente e tem um plano de tratamento. No modelo psicológico, o ajudador é o psicólogo. A pessoa ajudada é o cliente. Também tem um plano de tratamento ou de terapia. No modelo educacional, o ajudador é o professor. A pessoa ajudada é o estudante, e é o estudante aprendendo. E no modelo do discipulado cristão, no nosso modelo, no modelo de discipulado, o ajudador é o ministro, é o discipulador. E a pessoa ajudada é um discípulo. E nós vamos ter o quê? Um plano de discipulado. Esse é o nosso objetivo, um plano de discipulado. Agora você pode perguntar, mas Wagner, nós não usamos esses outros modelos no nosso programa, no Desafio Jovem? Usamos, queridos, com toda certeza. E hoje eu não posso negar a eficácia de medicamentos que ajudam na estabilidade de humor de alguns alunos que precisam, alguns que estão depressivos e precisam de um ansiolítico, precisam de um remédio. Eu não descarto o trabalho muito excelente dos psicólogos que nos ajudam e que chegam em lugares que nós às vezes não conseguimos chegar, porque é algo importante. E o modelo educacional também é muito importante. Por quê? Porque o modelo educacional ele vai mostrar para pessoas alguns passos importantes. Então nós até teremos aqui na nossa grade curricular uma aula que diz respeito ao modelo educacional, que é prevenção à recaída. Nós temos que trabalhar esses valores, esses princípios nos nossos alunos. Agora, algo que tem que estar claro para nós e que nós devemos entender, queridos. O modelo médico, o modelo psicológico, o modelo educacional, eles têm, esses 3 modelos, eles têm a sua parte no nosso programa.
Eles podem ser usados. No passado, nós sabemos e ouvimos histórias de que se um aluno tinha dor de cabeça, passava por algum problema, curava isso com oração. Nós cremos que Deus ele pode nos curar. Mas, por outro lado, também nós cremos que Deus pode nos curar usando meios ordinários, usando uma medicação, usando um psicólogo, para entendermos e esclarecermos e descortinarmos algumas coisas na nossa vida. Agora, esses 3 modelos nós usamos no nosso programa. Entretanto, o que tem que ficar claro para todos nós é que o modelo médico, o modelo psicológico e o modelo educacional, eles são coadjuvantes no nosso programa. Eles vão estar ali, eles vão aparecer, mas eles não são o principal no nosso programa, não é o ator principal. O ator principal no nosso programa é a transformação em Jesus Cristo. Sem isso, nós não cremos que possa haver uma total transformação. Pode haver, sim, transformação em algumas áreas da vida, mas não uma plenitude de transformação. Por isso, o nosso programa é um programa de discipulado. Nós sempre falamos, os alunos não estão aqui para parar de usar drogas, estão aqui para se tornarem homens e mulheres de Deus. Nós vamos ver isso mais à frente, né? Então, esse é o nosso objetivo, tornar os alunos homens e mulheres de Deus, servos do Senhor. Nós devemos dizer aos alunos, você não está aqui no Desafio Jovem para se tornar livre das drogas, mas está aqui para se tornar um homem, uma mulher de Deus, que é santo e justo, separado para servir o seu Criador. Este é o nosso propósito principal. É aqui que reside a chave do sucesso do nosso programa. Esses 75%, 85% de recuperação após 5 anos reside nisso, na transformação em Jesus, na transformação em Cristo Jesus. Este é o propósito. O incrível resultado de uma vida em Cristo é que você encontra cura, alegria, esperança e paz plena, completa. E por que o indivíduo, agora, uma pessoa, não usa mais drogas? Ou por que ela não tem mais relação sexual fora do casamento? Ou por que ela não fica mais bêbada? Por uma razão muito simples. Porque agora ela ama a Deus. Esse é o propósito. Você não faz o que você não comete esses pecados ou não anda nessa iniquidade porque você ama a Deus. Não é por conta da sua família, não é por você mesmo, não é pelo monitor, não é pelo seu obreiro, não é pelo seu conselheiro, mas é porque você ama a Deus. É por isso que nós vivemos em novidade de vida no Desafio Jovem. Essa é uma das razões do sucesso do Desafio Jovem. O modelo do discipulador, do discipulado, ele é usado no Desafio Jovem. Então, algo que precisa ser muito evidente é que Deus precisa de uma equipe no Desafio Jovem que referência no discipulado cristão. Essa é uma das grandes tarefas que nós temos. Pessoas que sejam referência no discipulado cristão. No Desafio Jovem, treinamento de discipulado cristão é uma ferramenta primordial para acompanhar aqueles que têm adicções. Essa foto nós vemos aqui, o pastor Frank Hammonds, ele foi o fundador do centro de treinamento lá na Pensilvânia, aquela foto daquela fazenda que mostrei alguns slides atrás, e lá então começou esse centro de treinamento e todo o currículo que nós temos hoje foi iniciado pelo pastor Frank Hammonds e depois desenvolvido pelo nosso querido pastor David Berry. Então, nós temos que entender que no Desafio Jovem, treinamento e discipulado cristão é uma ferramenta primordial. O objetivo do nosso tratamento é discipulado, para acompanhar aqueles que têm problemas controladores da vida. Então, aconselhamento é usado como segundo método do tratamento.
primordial é discipulado. Aconselhamento é importante, aconselhamento bíblico direciona, mas é usado como um segundo método de tratamento. E nós vamos perceber e ver que durante o nosso programa, alguns alunos vão gastar pelo menos 3 horas por dia, né, durante 5 dias por semana, nas classes de discipulado cristão, aprendendo como aplicar os ensinamentos bíblicos à vida diária. E então, a primeira coisa que deve ficar clara para eles é que o propósito dessas aulas é para que eles possam cumprir a grande comissão, fazer discípulos. E lá dentro do próprio programa, eles já começam a fazer isso, a evangelizar os novos alunos que chegam. Isso é extraordinário, queridos. E nós fazemos isso usando, então, 2 vertentes desse programa de discipulado, que são os estudos em grupo para novos cristãos e os estudos pessoais para novos cristãos. Nós usamos isso 3 vezes ao dia, todos os dias, durante 3 horas, 5 dias por semana. Aí estão aqui algumas capas dos estudos em inglês, dos estudos em grupo, para você dar uma olhadinha como é. E aí eu gostaria de concluir essa aula, fechando, pensando um pouquinho sobre a nossa missão. A missão do Desafio Jovem é a missão de evangelizar e discipular pessoas com problemas controladores da vida e começar um processo de discipulado ao ponto em que o aluno possa pensar como um cristão na sociedade, aplicando princípios bíblicos motivacionais nos relacionamentos com a família, igreja, escolha da carreira e comunidade. Esse é o nosso objetivo. A nossa visão sobre a adicção é essa. Então, nós devemos entender e compreender essa missão. A dependência química é um estado que resulta de uma busca para satisfazer ou suprir as necessidades da vida através de substâncias psicoativas ou substâncias químicas. Essa é a definição que nós entendemos de adicção. Essa é a nossa visão sobre a adicção. A dependência química é uma adicção, é um estado que resulta de uma busca para satisfazer ou suprir necessidades da vida através de substâncias psicoativas ou químicas. Então, nós devemos entender a adicção dessa maneira. E com isso, nós vemos que, basicamente, nós temos 3 estágios da adicção. Aquele que se torna um adicto, é um usuário, aquele que é um ex-adicto, um ex-usuário de substâncias psicoativas e um não adicto, um não usuário. Então, nós devemos nos lembrar claramente do que Deus nos concede na sua palavra, na sua escritura, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o propósito do Desafio Jovem. Estas são algumas características e princípios do sucesso do Desafio Jovem. Nós esperamos que essa aula tenha abençoado a sua vida e que você possa interiorizar esses princípios e colocar em prática no seu centro, lembrando de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos, que queremos glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima aula.